Sejam bem-vindos, amados, sejam bem-vindos, amadas, e hoje nós vamos dar continuidade aí à linguagem algébrica e equações. Nós vimos na última aula a parte 1 e agora nós vamos dar continuidade, por isso eu chamei essa aula de parte 2, ok? Nós vamos ver um pouquinho sobre equações equivalentes e equações de primeiro grau com uma incógnita. Vamos lá? Equações equivalentes, princípio aditivo. Vamos obter uma equação equivalente à equação x mais 3 igual a 8 e escrevê-la de modo mais simples. Vejam só como é que nós podemos fazer. Supondo que x, 3 e 8 sejam as massas colocadas nos pratos de uma balança em equilíbrio. Vejam, nós temos aqui, ó, pelo sinal da igualdade, então isso quer dizer que essa balança nós temos um equilíbrio nessa balança, por isso é igual. Ou seja, o prato 1 é igual ao prato 2. Os membros... O primeiro membro é igual ao segundo membro, ok? Então, nós temos uma igualdade, ó, x mais 3. Então, nós temos uma massa x, que eu não sei qual é. E nós temos aqui, ó, 3 bloquinhos aqui representando o número 3. X mais 3 é igual a 8. Então, do outro lado aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 bloquinhos. Então, nós podemos representar dessa forma, certo? Que esse é o princípio aditivo. Então, vejam só. Se retirarmos 3 unidades da quantidade inicial de cada prato da balança, ela permanecerá em equilíbrio e teremos, vejam, se nós tirarmos aqui, ó, se tirarmos 3 desse lado e 3 desse lado, ó, aqui eu tenho 3, ó, vou tirar esses 3 e vou tirar esses 3. Então, eu vou ter x aqui e aqui eu vou ter quantos? 5. Isso quer dizer que o número que eu não sei, o x, a incógnita, o ahá, o x que eu não sei, ele vale quanto? 5, porque a balança vai continuar em equilíbrio. Eu tiro 3 de um lado e 3 do outro, e ela vai continuar em equilíbrio. E eu já descobri, ó, aqui está dizendo, ó, que x, que esse lado daqui é igual a esse. Então, esse bloquinho, esse cubo daqui, ele vale quanto? Ele vale 5, é a minha solução, ok? Veja o que fizemos. Agora, nós tínhamos o seguinte, ó, x mais 3 é igual a 8. Essa foi a equação dada, né? Tá lá em cima, beleza? Então, nós fizemos o quê? Nós adicionamos aqui, ó, nós subtraímos menos 3, como eu disse. Eu tenho 3 bloquinhos desse lado, 3 bloquinhos desse lado, então eu posso simplesmente tirar. Vou tirar 3 desse, e o que é que vai acontecer? Ó, quando eu tiro desse lado e desse, vamos lá, nós vamos simplesmente anular. Ó, esse 3 aqui vai sair, 8 menos 3 vai ser 5, e aí eu vou ter como a solução da minha equação 5, ok? Simples, né? Então, equações equivalentes, princípio multiplicativo. Vamos ver agora nesse próximo princípio, que é o multiplicativo. Vamos obter uma equação equivalente à equação 2x igual a 12 e escrevê-la de modo mais simples. Vejam, nós temos essa equação aí. Vamos escrevê-la de modo simples aí, usando a balança. Lembrando, sinal de igualdade, isso quer dizer que ela está em quê? Em equilíbrio. De um lado, eu tenho aqui, ó, 2x. Isso quer dizer que eu tenho 2 cubos que eu não sei o valor deles. Mas do outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho 12 cubinhos. E eu posso escrever ele de forma diferente e ver só como fica. Se eu tirar aqui a metade, ó, vou fazer isso pela metade. Vou acrescentar aqui, ó, se deixarmos a metade das massas da quantidade inicial em cada prato. Então, ó, aqui eu tenho 2x, vou tirar a metade. Então, se eu tenho 2x, eu vou ficar quanto x? Apenas um x. Se aqui eu tenho 12, se eu estou fazendo pela metade, eu estou fazendo uma equação equivalente. Ó. Se eu tenho 12, a metade de 12 é 6. Então, eu posso simplesmente fazer essa divisão aí, ó. Se eu dividir o primeiro membro pela metade e o segundo membro pela metade também, então eu já vou ter a solução, ó, a solução aqui, x é igual a 6, beleza? Então, aqui eu posso fazer da seguinte forma, veja o que fizemos. 2x é igual a 12, que foi a equação dada, e nós tínhamos, ó, dividido, vamos multiplicar pela metade, né, que aí vamos dividir por 2, um lado como o outro, o primeiro membro e o segundo membro, e aí nós vamos ter o quê? Nós tínhamos 2x dividido por 2, nós tínhamos x, e nós tínhamos 12 dividido por 2, nós tínhamos 6, e já chegamos à solução. Esse é o princípio multiplicativo. Então, agora vamos ver as equações do primeiro grau com uma incógnita. Toda equação que pode ser reduzida à forma ax mais b igual a 0, em que x representa a incógnita e a e b são números racionais com a diferente de 0, é denominada a equação do primeiro grau na incógnita x. X porque a gente está usando essa incógnita. Os números a e b são denominados coeficientes da equação, ok? Então, vamos ver aí, ó. Nós temos 3x menos 12 igual a 0. Essa é uma equação do primeiro grau, na incógnita o quê? X. E quais são os coeficientes, o valor de a e o valor de b? Qual é o coeficiente de a aqui, ó? O coeficiente de a é 3 e o coeficiente de b é menos 12, perfeito? Então, aqui, ó, equação do primeiro grau na incógnita y. Então, nós temos aqui, ó, incógnita y
Qual é o coeficiente do primeiro aqui, ó? Menos 2, e o coeficiente do segundo, menos 10, ok? E aqui, ó, há ainda equações do primeiro grau que aparentemente não estão na forma x mais b igual a 0, por exemplo, essa daí, 3x menos 1 igual a 6. Então, aí a gente precisa ainda fazer uma multiplicação para organizar ela e deixar ela organizadazinha, como a gente viu o esquema lá de cima, que ela precisa ser ax mais b igual a 0. Nesses casos, fazendo transformações com base nos princípios de equivalência das igualdades, essas equações podem ser reduzidas à forma ax mais b igual a 0. Vejam só. Observação. Resolver a equação significa obter sua solução no universo dado, caso exista, ok? Então, vamos ver aí como nós podemos resolver uma equação. Vejam a situação. Vamos resolver a equação 5x mais 1 igual a 36, sendo que ela exista no conjunto universo, certo? Então, vamos ver. Aplicando o princípio aditivo, adicionamos menos 1 aos dois membros da equação. Por que menos 1? Porque eu preciso tirar aqui, ó, esse menos 1. Então, eu vou adicionar menos 1 nesse membro e nesse membro. Vejam o que é que eu vou fazer. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, 5x, vou adicionar mais 1, igual a 36. Aí eu tenho aqui, ó, menos 1 e menos 1, que foi o que eu fiz. Vou anular esse 1 e agora eu vou ter 5x igual a 35. E o que é que vai acontecer agora? A partir de agora eu vou fazer aquela segunda situação que a gente viu, que é o princípio multiplicativo. Vejam, eu preciso isolar esse 5, e para isolar esse 5 eu vou dividi-lo por quanto? Por 1/5, eu vou multiplicar por 1/5, ou seja, dividir por 5. Então eu pego o primeiro membro e divido por 5. Quanto é o primeiro membro dividido por 5? O primeiro membro dividido por 5, 5x dividido por 5 vai ser x. E 35 dividido por 5 vai ser 7. Então, x é igual a 7. Então, pelo princípio multiplicativo, ó, 1/5, multiplicando por 1/5, ou seja, dividindo por 5, nós vamos ter aí, ó, 5x, vou cortar aqui e vai ficar o quê? X igual a 7, que foi o que a gente viu agora, beleza? Então, eu tenho, ó, 5x mais 1 é igual a 36, posso fazer dessa forma, 5x é igual a 36 menos 1, aqui eu fiz o seguinte, ó, eu passei esse número 1 aqui para o outro lado da igualdade, que esse é o princípio aditivo que a gente viu. Certo? Vou passar ele para o outro lado e aí eu vou ter, ó, de forma prática, 5x é igual a 35. E agora, usando o princípio multiplicativo, eu vou pegar o 35 e dividir por 5, que foi o que a gente viu anteriormente também. Ó. 35 dividido por 5 vai ser quanto? 7. Então, eu posso fazer o princípio aditivo e o princípio multiplicativo aqui, ó, de forma bem prática e já descobrir aqui o valor de x, ok? Como 7 pertence a Q, temos que 7 é a raiz ou solução dessa equação. Então agora é com vocês, tira um printzinho da tela, responde aí essas atividades, beleza? Tem aí mais uma questão, você vai tirar um print da tela, vai copiar no caderno e vai responder, ok? Até a próxima, meus queridos, um cheiro no coração, tchau!